Boa noite, amigos. Iniciamos aqui no Grupo Espírita Saber Amar mais uma noite de estudos sobre a doutrina espírita, sobre o tema espiritualidade, focada no livro Voltei. Nós estamos iniciando o capítulo 19, que tem como título A Surpresa Divina. Sublime, desculpe, com a participação de Carlos, Jussara Malabi e Marco Gandra. Vamos então pedir a Jussara que faça a prece de abertura. Boa noite, amigos. Convidamos a todos que neste momento centralizarmos, focarmos o nosso Mestre amado Jesus, solicitando a presença entre nós, nas nossas reflexões, meditações, baseadas nas mensagens que o irmão Jacó trouxe para nós, que possa abrir caminhos para os nossas questões, nossos problemas, nossas angústias e dores, para, mediante essas palavras, possam surgir forças para superar as dificuldades do dia a dia. Nos ajude, ó Mestre, nesse momento, para que possamos estar em meditação, estarmos refletindo as tuas mensagens. Que assim seja. Que assim seja. Como dissemos, nós vamos começar um capítulo novo, que é o penúltimo capítulo do livro, capítulo 19, A Surpresa Sublime. E nós, lendo o capítulo e lendo esses tópicos que vamos comentar hoje, destacamos esse título que ele comenta e achamos muito bonito, porque é muito próprio para a lição e para nós próprios, que diz: vir com humildade para agir com proveito. Então, nós hoje vamos focar em 3 tópicos desse capítulo. Quais sejam a surpresa sublime, reajustamento e vivendo as lições. Nós já estamos, assim, com uma ambientação muito grande, né, nessas lições que estamos vendo com o irmão Jacó. E agora, como sempre, colocamos uma mensagem de Emmanuel que resume o espírito do estudo de hoje. Está no Livro da Esperança, no capítulo 6, Evolução e Aprimoramento, onde Emmanuel destaca: o professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Emmanuel destaca para a gente aí, né, nos reposiciona a condição muito simples do que nós nos encontramos, né? O professor, muitas vezes, nossos anjos da guarda, né, nosso guia espiritual, tenta intuir-nos, tenta estar presente junto com a gente nos momentos difíceis da nossa vida. Porém, eles não podem realizar pela gente, né? Nós, cada um tem o seu testemunho. A evolução é individual, mas isso não quer dizer que os nossos amigos espirituais, principalmente nossos anjos da guarda, estejam ali torcendo e vibrando junto com a gente. Muitas das vezes, como a gente não abre espaço para que a gente perceba, né, as intuições, as inspirações que ele nos dá, a gente pensa que estamos abandonados, estamos ao léu, mas simplesmente porque a gente não se reconecta a Deus, né, às leis divinas que ele coloca aí, que estão escritas em nossa consciência. Então, o que é a tarefa nossa? É aquela que nos propomos a desempenhar a melhor maneira possível, né?
está escrita nos propósitos de Jesus, que trouxe para a gente no seu Evangelho. Pois é, Jussara, essa assertiva de Emmanuel faz lembrar a responsabilidade individual, né? De cada um. A nossa posição perante aquilo que desejamos e perante aquilo que vivemos. Por isso que Emmanuel nos convida a meditar e valorizar as oportunidades que temos em mãos aqui nesta reencarnação. Porque cada um de nós constrói o seu futuro, constrói a sua felicidade. E por isso que ele destaca que todo esse amparo que nós recebemos, todo o auxílio, são, na verdade, benesses que vêm do alto para o nosso progresso, mas que o nosso progresso, a nossa felicidade, a nossa realização, como diz a própria palavra nossa, depende de ação que brota do nosso interior. Então, essa lição de Emmanuel, esse comentário que ele faz, precisa ser muito meditado, né? Precisa ser bem medido em cada palavra, de maneira que a gente possa, ao deitarmos, ao refletirmos, pensar o que nós estamos fazendo no dia, nas nossas ações para sermos melhores e para mudar o nosso destino. Uma boa reflexão. Vamos, então, nos adentrar para o primeiro slide aqui, que ele comenta no primeiro item desse capítulo, que é a surpresa sublime. Nós, como sempre, pegamos alguns trechos, porque o livro tem muito conteúdo, é extenso, nós pegamos alguns trechos só que nos tocam para vocês aqui. Alguns, às vezes, têm um texto maior, mas para que a gente esteja habilitada a tirar dali a essência. Ele diz assim: logo após a minha vinda, observando que o combate pela extensão do bem se desdobra em todas as direções, acreditei na possibilidade de prosseguir no mesmo diapasão de atividade intensiva a que me consagrara na Terra. De que me valeria demasiado movimento sem probabilidade de realização benéfica? Ali o serviço pautava-se em linhas diferentes, dentro do novo plano. A garantia do êxito permanece exclusivamente no indivíduo. Então, na verdade, nós colocamos dois trechinhos desse tópico, e vamos colocar no seguinte, no slide seguinte, também mais um outro trecho, que mostra que quando ele chegou lá no mundo espiritual, ele achava, como todos nós, espíritas, que temos um conhecimento profundo da doutrina, ou que temos um conhecimento já inicial da doutrina, que chegando lá no mundo espiritual nós podemos continuar desempenhando as tarefas como desempenhamos aqui, com todas as limitações que temos. Mas ele mostra que ele, como sendo um dirigente de reuniões mediúnicas, um palestrante, uma pessoa muito atuante no seu tempo, né? Quando ele chegou no mundo espiritual, ele percebeu que ali não era só aquilo que falava que contava, não era só aquilo que ele demonstrava externamente. Era muito mais as conquistas individuais. Por isso que Emmanuel destaca, nós destacamos essa colocação de Emmanuel sobre as conquistas de cada um. São individuais e permanentes, por isso são conquistas. Então, ele chega à conclusão, e aqui ele fala, no começo ele disse, olha, ele achava isso, que chegava lá, continuaria no mesmo volume de tarefas que ele tinha. Mas depois que ele chegou lá, ele percebeu, olha, eu não tenho condição de desempenhar essas tarefas, porque eu não tenho preparo ainda. Eu não tenho ainda a evolução espiritual que eu preciso para isso. Então, isso que ele notou. Uma questão de adaptação, né? A realidade é um pouco diferente. Né? Por isso que ele falou assim, ó, que o êxito depende da condição interior do indivíduo. Por isso que ele chama a atenção. Mais uma vez, voltando à lição que Emmanuel abriu, que com Emmanuel nós abrimos o estudo de hoje.
responsabilidade e todo o recurso que vamos acumular, conquistar no nosso ser. Mas ele continua. Quando o encontro com o infeliz perseguidor me impôs violentamente, dele ouvira referências amargas que me dilaceraram o ser. Entretanto, reconheci tamanho proveito nas reprimendas recebidas, que julguei precioso serviço continuar registrando as impressões das almas perturbadas a meu respeito. Não seria esse o recurso de realizações vindouras? Então, aquele diálogo que ele teve, né, com o espírito que ele, quando reencarnado, atendia na reunião mediúnica, Que está no capítulo anterior, né? Que a gente estudou, que a gente viu, né? Ele coloca que trouxe impressões para eles de um novo ângulo da vida, né? Questões em que ele nunca tinha pensado, percebido, né? Por isso que ele foi referências amargas, que ele não tinha percebido o ângulo que o Espírito falou para ele, né? Então, trazendo para a nossa vida diária, do dia a dia, né, cara? Muitas das vezes a gente maldiz aqueles que nos acusam, aqueles que não nos compreendem, né? E que lança palavras fortes, que tira a gente da estrutura, e aí a gente maldiz essa pessoa, mas ele coloca aí para a gente que não, são essas pessoas que mostram o nosso caráter, a nossa personalidade de uma outra forma que a gente nem se percebe, né? Então, será que eu tenho mesmo o tal do orgulho? Será que eu tenho mesmo a tal da vaidade, né? Da minha raiva? Então, são questões em que o irmão Jacó traz para a gente que a gente não pode jogar fora as impressões dos espíritos ou das pessoas que nos ataca e tudo. Pelo contrário, vamos refletir sobre aquilo. Né? Só para recordar, no capítulo anterior que nós estudamos, ele foi atender esse espírito que a senhora fala, mas que tinha um mentor do lado dele, que é o irmão Ornelas, que estava dando um amparo magnético para ele, para receber esses questionamentos, esses comentários, e poder, com calma, registrá-los e devolver as suas impressões também para a entidade. Tanto que, no final, a entidade reconheceu a íntima disposição dele de servir, de auxiliar, de se melhorar. E, por isso, o diálogo teve um final feliz naquele capítulo anterior. Mas aqui ele mostra que ele percebeu, como a senhora disse, que ele precisava aproveitar esses comentários. Não é isso, senhora? Precisava usar isso como recurso de crescimento, de aprendizado. E aí faz também essa pergunta no finalzinho, que deixa para a gente esse ponto de meditação. Não seria esse o recurso de realizações vindouras, quer dizer, para a gente avaliar que precisamos melhorar para adiante, né? Então, também, quando recebermos esse tipo de críticas, comentários, essa é a postura que é a mais própria e a mais enriquecedora para o nosso ser. Ele continua, tá? Mas separamos aqui uma frase de Chico Xavier, que esclarece até uma questão que muita gente pergunta sobre a questão dos espíritos obsessores, do que acontece no nosso dia a dia, da vida, né? É uma questão que o Chico nos ensina a tratar essas questões. Ele fala assim: os espíritos obsessores, muitos deles, são altamente treinados na técnica de hipnotizar. Quase sempre eles hipnotizam as suas vítimas quando elas se retiram do corpo no momento do sono. Olha aí, gente. Por esse motivo,
Muita gente acorda mal-humorada e violenta. Se soubéssemos o que nos espera no além, não dormiríamos sem recorrer aos benefícios da prece. Os espíritos nossos desafetos nos espreitam. Se não tivermos defesa, eles nos farão conosco o que bem entenderem. Há obsessões terríveis que são programadas durante o sono. Toda noite uma sessão de hipnose. De repente, é uma agressão violenta dentro de casa, um crime inexplicável. Então, a palavra de Chico Xavier nos explicando sobre a questão da obsessão. E é claro que colocamos isso referindo ao caso que ele atendeu, tá? E é o que vai acontecer também nesse capítulo. Quem quiser entrar em mais detalhes, esse tópico é o tópico, o item 190, do livro Evangelho de Chico Xavier, que são frases do Chico Xavier coletadas por Carlos Bacelli, que tem o título Espíritos Obsessores. Então vejam, amigos, o quanto é importante para nós a prece no momento do sono. É nesse momento, quando nós vamos repousar, que temos que preparar o nosso desenlace do corpo para esse repouso, para que possamos ter a companhia dos nossos benfeitores espirituais e não estarmos sujeitos a esse tipo de hipnotismo, esse tipo de influência negativa que vai trazer dissabores para a gente e vai trazer problemas para a nossa família, para todo o nosso convívio. Então, o Chico faz esse alerta, que essas obsessões são terrivelmente programadas durante a noite, mas é claro que o instrumento para evitar isso é a prece. E aí nós nos fortificamos. Não é claro, aquela prece formal, né? Não é prece sentida, aquilo que toca lá do nosso coração. Lembrando sempre, né, Carlos, que quando há nem digo uma obsessão, mas quando há uma constante presença dos nossos desafetos, a companhia dos nossos desafetos, que nos tira do equilíbrio, da harmonia, isso porque há débitos a ser cumpridos, né? Então, a obsessão não existe de uma só pessoa. A obsessão existe quando há o obsessor e o obsediado, né? E se aquela pessoa está sendo obsediada, porque ela está permitindo. Então, é um momento de quando a gente vai dormir, é um momento de uma prece sincera ao seu anjo da guarda, lá no começo que eu estava comentando, né, para que nos acompanhe, que nos ajude a compreender em que situação a gente se encontra, né? Porque muitas das vezes o corpo serve como um refúgio, aí a gente quer correr rapidinho para o corpo para a gente poder sair dessa psicose, né, dessa hipnose. Mas o que não adianta muito, né? Porque o mais importante é a gente desvencilhar, é a gente tratar as nossas doenças, né? Tanto em relação com o outro, quanto a conosco mesmo. Nós vamos ver que daqui a pouco vamos chamar outra frase de Emmanuel sobre esse assunto para nos esclarecer sobre a questão da obsessão. Agora, o outro item. O segundo item, que é o reajustamento. Então, no capítulo 19 ainda tem esses trechos. Desejando reparar-me convenientemente, a fim de servir, passei a visitar, sozinho ou acompanhado de outros colegas, as mais diversas associações de espíritos endurecidos e sofredores. Procurava, pois, nas demonstrações práticas, despertar minhas energias superiores, com a juvenil atenção do universitário dedicado aos livros, interessado em organizar consciosamente o próprio futuro. Então, ele começa a compreender o futuro dele, o plano de vida dele, né? Ele percebeu
sim, espero que todos nós, quando partimos para outra vida, a gente possa também perceber o fio da linha, onde que começa, né? Sinceramente, ele foi se dedicar, que ele viu que é ali que ele precisa de atuar, nele mesmo, né? O que ele foi fazer? Então eu vou a lugares aonde eu possa aprender, né? Onde eu possa me... Porque no exercício da prática, do que a gente estuda, do que a gente medita, é a prática, muitas das vezes é muito incoerente, né? Porque a gente lê vários livros espíritas, compreende, é racional, é lógico, mas a aplicação daquilo no dia a dia, na nossa vida diária, é muito, 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 muito diferente, né? Na hora H, a gente pensa lá, não, peraí, eu não posso ficar assim, é complicado, mas a gente precisa de exercitar, né? Mário Barbosa falava, a gente só aprende a fazer fazendo, exercitando. E foi isso que ele percebeu, que o futuro dele seria por esse prisma, né? E essa prática, ele decidiu, olha, já que aquele espírito que era endurecido, sofredor, ele tinha me dito tantas coisas, mostrado qual que era o caminho que devia seguir, por que eu não faço isso com outros espíritos? Então, ele começou a fazer esse trabalho, essa atividade, que sempre a gente diz que o maior beneficiado de todas as tarefas somos nós mesmos. Quando nós nos propomos a agir, quando nos propomos a transformar o nosso ser através das tarefas, na tarefa assistencial, direta, ou na palavra, ou no estudo, nós somos o maior beneficiado. Então, ele decidiu que aquilo tinha feito era duro, era difícil, mas tinha feito bem para ele conseguir ver as falhas que ele não conseguia detectar, ou não estavam claras para ele. Por isso que ele passou a ir visitar esses espíritos e com uma frequência maior, com dedicação, com objetivo. Não era só para se martirizar, não, anotar, estudar, né, pesquisar, e com isso estar mais apto para o seu futuro, para a sua própria conscientização. Então, ele continua nessa experiência que ele fez, nesses contatos, ele revela: da boca de inúmeros infelizes e ignorantes, ouvi longas recordações de meus atos. Criticavam-me acerbadamente, discutiam-me propósitos e intenções. Antigas faltas de épocas recuadas, que eu supunha esquecidas, eram trazidas à tona dos remoques verbais. Erros da mocidade, omissões da idade madura, gestos eventuais de aspereza, pequenas promessas não cumpridas, problemas de sentimentos não liquidados, tudo, enfim, era revolvido pelos inimigos do bem, dos quais me aproximei nas melhores disposições de entendimento fraterno. Então, nós vemos que, e ele diz, continuando, mas que fazer? Esse, sem dúvida, era o melhor caminho para identificar os próprios defeitos e extirpá-los. Há companheiros que se não resignam a esse gênero de esforço. No entanto, para ganhar tempo, observei desde o primeiro instante que nesse processo de esclarecimento é possível abreviar a própria renovação para o bem e limitar grandes lutas. Aqui ele já mostra, né, Jussara, nesse trecho, e pedimos desculpas se colocamos um trecho maior na leitura, né? Ele mostra, mas nós queremos destacar aqui, que ele mostra que ele escutou da boca dos espíritos ali, que ele tratava, todas erros, dificuldades, que ele, inclusive, já não se lembrava mais, mas que estavam ali destacados.
por esses espíritos. Mesmo até, vejo até detalhe de promessas não cumpridas, problemas de sentimento não liquidados. Ele é muito detalhista. Por isso que colocamos aqui, porque muitas vezes nós identificamos só faltas maiores, mas ali fica claro, nesse texto dele, nessas observações dele, que até faltas menores nossas são destacadas por essas entidades que nos observam a todo instante, veem as nossas disposições e os nossos atos. São comportamentos nossos que para a gente não afetam, mas para outras pessoas afetam. Isso. Principalmente quando a gente lida no nosso dia a dia, ou com a nossa secretária, ou com os nossos familiares, a gente fala, às vezes, com uma certa... para a gente, é o nosso modo natural de ser, mas para o outro, a gente está ferindo. Então, o outro percebe que nós ferimos ele. Nem foi tanta a intenção, mas eles são registrados, né? E todo rol de condutas que ele relatou aí, a gente pode trazer para a nossa vida, né? E do jeito que ele traz, parece mais light, né? Mas como ele fala ali, essas recordações, isso era trazido à tona, remoques verbais, quer dizer, em torno de realmente reduzir a pessoa, né? Remoques quer dizer isso, né? Quer dizer, eram expressões que procuravam ali feri-lo, mas que ele, pelas suas disposições, decidiu aprender com aquilo, né? Por isso que ele diz que o que ele tinha que fazer? Era revoltar-se, era brigar com esses espíritos, ou era identificar o que eles falavam como sendo uma coisa que deveria ser renovada dentro dele, que deveria procurar se melhorar. Então, ele diz que esse é o caminho que ele escolheu. E ele dá para a gente também esse caminho. Qual que é o caminho do nosso bem, do nosso progresso, abreviando a renovação que ele coloca, né? Sem reduzindo as nossas dores, porque aí nós não estamos recusando entender as faltas que temos. Então, achei... pode parecer uma coisa assim, muito simples, mas mostram uma forma de ver a evolução pessoal diferente, né? E o que ele fez? Ouviu todos esses espíritos com paciência, entendeu, digeriu e pôs em prática a renovação. Vamos, então, aqui ver um outro comentário de Emmanuel sobre essa questão dos espíritos que procuram dificultar a nossa vida. Do livro Estude Viva, em torno da obsessão. E Emmanuel fala: todos nós referimos ao perigo dos agentes do mal que nos ameaçam. No entanto, os agentes do mal apenas dominam onde lhes favoreçam a intromissão. A intromissão deles, via de regra, se verifica principiando pela imprudência da brecha. O desastre grande, quase sempre, é a soma dos descuidos pequenos. Estejamos convencidos de que, nos processos de obsessão, acontece também assim. Então, é o que Emmanuel e o irmão Jacó têm trazido para a gente, né? Os agentes do mal, vamos assim dizer, são aqueles que nos forçam. Não é que a gente deve... Não, né, vou para a reunião mediúnica para tirar esse espírito obsessor. Não, pelo contrário. Nós temos que convidá-lo, né, a crescer junto com a gente, né? E ele coloca para a gente, essa intromissão deles foi porque nós ainda temos um pé amarrado nessas questões, né? Ninguém bate na nossa porta e entra se a gente também não convida, né? Por isso que a imprudência é uma brecha
né? A falta de disciplina é uma brecha que a gente dá, e porque eles entram, porque a gente deixa, né? A gente ainda precisa trabalhar nessas questões, né? E é o que o irmão José sempre fala com a gente, né? Os grandes acontecimentos acontecem por pequenas coisas. Tanto o volume do oceano, né, se forma pelas gotas que vêm dos rios. E a mesma coisa na nossa vida, né? As grandes complicações extremas da nossa vida foi por pequenos descuidos nossos do dia a dia. Então, Emmanuel nos alerta isso. Porque quando nós vemos, às vezes, o fenômeno da obsessão e fenômenos graves, né, manifestações graves de obsessão, temos que lembrar que isso começou, às vezes, como ele coloca ali, de pequenas brechas que foram se acumulando. E também que a obsessão não é um processo só de um lado, tem dois lados. Né? E essas brechas nós podemos fechar. Nós podemos também mudar esse clima mental que nos cerca e, com isso, auxiliar também aquelas entidades que se aproximam de nós ou que estão querendo nos prejudicar, porque elas começam a ver coisas diferentes. Foi o que ele fez, o irmão Jacob, no capítulo anterior. Ele foi conversando, mostrando que não era perfeito, as disposições dele de servir. E essa frase de Emmanuel, como diz que o desastre grande quase sempre é a soma de pequenos descuidos, é uma coisa que conhecida, inclusive na aviação, né, diz que um acidente de avião acontece não por uma causa, mas por várias reunidas. Né? Por quê? A mesma coisa no nosso desastre espiritual, vamos dizer assim, que é levado aqui, chamado aqui da obsessão mais profunda. Ela acontece por uma série de brechas que nós vamos abrindo, desejando, às vezes, por um desejar mal para alguém, né? Às vezes por desconsiderar a palavra de alguém, desmerecer uma pessoa, fazer uma crítica acentuada, não saber usar o tempo para a oração, para o recolhimento. Tudo isso são brechas que nós nos abrimos. Chico Xavier comentou há pouco tempo aqui conosco no texto a questão da importância da prece durante o repouso físico. Então, para quê? Para não abrir essas brechas que vão dar espaço ao processo de obsessão. Ele continua, então, no último tópico. Vivendo as lições. Por mais de 200 dias, consagrava-me à teoria de iluminação na escola e à prática intensiva dos ensinamentos, junto aos irmãos desventurados. Quando, certa noite, de volta ao lar espiritual, sozinho, fui assaltado por furioso grupo de clérigos desencarnados, os quais evidenciavam, nas palavras e nos gestos, profunda ignorância e lastimável insensatez. Ao que me pareceu, vinham intencionalmente em meu encalço, tentando infundir-me desequilíbrio e terror. Tocado por sincero desejo de auxiliá-lo, entreguei-me à prece, não como de outras vezes em que emitia palavras de louvor e súplica com bases menos profundas do sentimento. Intentava com toda a alma ser útil àquela falange de entidades inconscientes. Então, veja, aqui foi um grande teste para ele, não é, sabe? Ele diz ali que durante 200 dias ele foi fazer essa atividade de acompanhamento, né? Quase um ano, né? Ou talvez porque tinha períodos talvez que ele não fosse, né? Então por isso contou 200 dias, né? Então um ano certamente de atividades que nesses planos de atendimento, de conversa, de troca de ideias com os irmãos mais necessitados de esclarecimento. E nesse caso, quando ele voltava, ele teve encontro com esses irmãos que soltaram palavras e gestos até quase violentos para
para com ele. Vejam, esses irmãos que estavam no encalço dele estavam porque encontravam nele alguém que estava perturbando as atividades que eles estavam desenvolvendo. Então, eles procuravam ali infundir medo, desequilíbrio e se afastar daquela atividade que ele desenvolvia de auxílio às criaturas, onde ele estava se dedicando às suas tarefas. Mas aí ele descobriu, todo esse envolvimento, ele descobriu a fórmula para sair desse problema. E qual que era a fórmula para sair do problema? Ele mostra aqui, né? Ele mostra aqui. Ele se sentiu tocado por sincero desejo de auxiliá-los. E é isso que é a maior defesa nossa. Não a violência para com eles, não a resposta para com eles. Nos lembramos de André Luiz, que quando foi com o mentor atender um espírito encarnado que estava obsidiado, né, está no livro Missionários da Luz. Ele se revoltou com aqueles espíritos que estavam em volta do encarnado, que era médium, que eles foram buscar para fazer uma reunião de esclarecimento do mundo espiritual. Ele se revoltou com os espíritos que estavam ali em volta e queria bater boca com os espíritos. E o mentor falou para ele: olha, André, cala-te. 1 minuto de discussão com as trevas, fala o mentor, né, pode gerar séculos de reparação. Então, veja, é a palavra desse mentor. Para a gente refletir, né? 1 minuto de discussão com as trevas ou com a ignorância pode gerar séculos de reparação. Por isso que ali ele recomendou e agora ele executou o quê? O desejo sincero de auxiliar aqueles irmãos que o perseguiam. Então, essa é a arma, se pudesse dizer assim, o instrumento que vai mudar o tônus mental dele e a percepção dele daqueles que o cercam. Por isso é que essa prece, dita, como ele diz, do sincero e sinceramente e do profundo do coração dele, ia mudar essa atitude desses espíritos. Então, vamos ver o que aconteceu, né, Jussara? Nunca, talvez, como naqueles momentos, me senti tão fortemente interessado por alguém, qual se estivesse disputando auxílio para irmãos ou filhas do meu próprio ser. Quando descerrei as pálpebras úmidas pelo pranto de emotividade a que a prece me conduzira, notei que os adversários se afastavam, cabisbaixos e vencidos. Procurei invocar-lhe o regresso, a fim de conversarmos fraternalmente, mas a voz jazia sepultada na garganta. Sobrevivera o imprevisto. Tomado de assombro, verifiquei que branda luz de um roxo carregado brilhava em torno de mim. Então, ele começa a perceber, né, o reflexo do seu esforço, né, de manter a sinceridade consigo mesmo, de seguir a proposta de Jesus, que não é fácil ser cristão, literalmente. Você tem que ser honesta constantemente consigo, né, e ter a força de vontade para superar. Então, tudo que ele começa a perceber depois da oração sincera, né, que todos nós um dia vamos conseguir, né, orar dessa forma como ele orou, ele começou a perceber que em volta dele, né, vinha uma certa luz. Então, que ele ficou assombrado com aquilo. É interessante também, ele relatou aí, né, porque os espíritos... Quem somos nós para convencer alguém o melhor caminho?
Então, ou os espíritos se convencem sozinhos de que a melhor maneira de seguirmos é a redenção de nós mesmos, ou eles afastam, não é? É isso que a gente tem aprendido. Dessa maneira, mediante a prece sincera dele, os espíritos se afastaram, porque viram que com ele não ia conseguir o intento dele. E nesse momento, ele começa a perceber, né, a luz que brilhava. Que era uma coisa que, desde o início desse livro, ele relata que ele sentia que os amigos dele já tinham irradiado certa luz e ele não. Então, ele sentiu uma dificuldade com isso, né, em perceber isso. Mas, e os amigos ficavam, não, Jacob, calma, sua luz virá, né? Ele falava com ele, o Guilherme Ribeiro e outros amigos que eram do convívio com ele. Então, ele falava isso. E ali, realmente, quando ele aprendeu a tomar essas disposições, aprendeu a realmente desejar de maneira sincera ao bem daqueles que o perseguiam, ele percebeu que essa luz brotou naturalmente dele. Né? E isso foi uma grande surpresa para ele. Por isso que até o capitão Tito de Assobrinho surpresa. Então, é um chamamento para nós. Não adianta a gente querer por imposição, a gente tem que querer por uma conquista. Chegarmos até esse ponto que ele chegou. Muito bem, queridos amigos, chegamos ao final do estudo de hoje. Agradecemos a presença de vocês, pedimos os comentários de vocês, estamos sempre alegres em receber os comentários, as avaliações de vocês, e vamos, nesse momento, passar para o nosso momento de oração, pedindo que todos tenham junto a si uma água, um recipiente com água para frutificar, e que todos, nesses instantes, elevem o pensamento ao Mestre Jesus, pedindo a higienização do campo mental e a higienização dos nossos lares, a frutificação das águas presentes, para que nelas possa ser colocado o remédio que nos ampara o corpo físico e espiritual. Pedindo, Jesus, nesses instantes, que possamos, com teu amparo de teus mensageiros, enxergar nossas dificuldades, nossos problemas interiores e nos dispormos sinceramente a melhorar, a aperfeiçoar rumo à felicidade que tu nos indicastes pelos seus ensinamentos. Assim, Mestre amado, pedimos permissão para encerrar o estudo de hoje, pedindo que esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja.